Olá, tudo bom? Essa é a série Universidade Babilônia e hoje nós estamos no terceiro episódio de uma série de 4 da nossa série. Um capítulo de Daniel, começando lá do 1, 2, 3, 4. Essa é a nossa série Universidade Babilônia. Espero que você esteja gostando, porque hoje nós vamos aqui mergulhar no capítulo 3 de Daniel, o episódio da fornalha ardente, tá ok? No episódio anterior eu havia falado para você como o último verso do capítulo 2, ele prepara a gente para o cenário do capítulo 3. Portanto, abra aí a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, e o verso 49, onde nós vamos nos preparar todo o cenário para poder entrar no capítulo 3, tá ok? No capítulo 2, no verso 49, depois que Daniel revelou o sonho para o rei e a interpretação, diz assim: a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre todos os negócios. Grava aí essa palavra, guarda ela aí, negócios. Da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na porta da corte do rei. Eu sei que aí na sua Bíblia em português não tem a palavra porta, tá bom? Mas essa palavra aí, permanecer, significa... no hebraico está aí a palavra porta da corte do rei. Ela vai ser significativa para a gente no andar da história, tá bom? Então veja só que interessante. Os amigos de Daniel eles estão encarregados sobre os negócios do rei, ok? E aí no verso 1 do capítulo 3 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Aí na sua Bíblia eu sei que está a palavra fez, mas na verdade é a palavra negociou ou trabalhou. Lembra? Os amigos de Daniel responsáveis sobre os negócios, sobre a expansão do reino. E aqui o rei Nabucodonosor, ele trabalhou uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Para um leitor atento da Bíblia, se a gente voltar um pouco mais para trás, nós já vamos perceber que os amigos de Daniel, eles não aprovarão essa imagem que o rei fez. Antes mesmo de ter todo o cenário de imposição à adoração a essa imagem. Por que os amigos de Daniel não vão aprovar essa imagem? Primeiro, por causa da carta de Jeremias dada ao povo. Lembra que Deus tinha falado que eles tinham que... viver bem em Babilônia, porque a paz de Babilônia seria uma paz, lembra? Construir casas, plantar e casar. Daniel coloca os seus amigos aqui para que eles expandam o reino de Babilônia, mas lembrem-se, para a consagração de Deus, não para a consagração dos deuses de Babilônia. E quando o rei Nabucodonosor ele constrói essa estátua, os amigos de Daniel já percebem que esse é um empreendimento para honrar os deuses de Babilônia. Porque, pense aí comigo, você quer construir uma casa, e aí você tem todos os recursos à sua disposição. Você contrata o melhor arquiteto, o melhor engenheiro e o melhor pedreiro para fazer tudo. Na hora de colocar a mão na massa, você coloca eles de lado e você fala assim, pode deixar que eu vou fazer. Aqui a gente já tem um problema, não é verdade? Um bom líder, ele vai utilizar a melhor habilidade dos seus liderados para construir os melhores empreendimentos. E percebam que no capítulo 3, o verso 1, o texto ele dá as medidas da estátua. 60 côvados de altura, 6 de largura. Só existe uma única outra construção na Bíblia que tem as medidas descritas. Sabia disso? Vamos lá em Esdras, no capítulo 6 e o verso 3. Volta aí a sua Bíblia um pouquinho. Esdras, capítulo 6 e o verso 3 diz o seguinte: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto. Esse rei Ciro é aquele rei Ciro lá do final do capítulo 1. É ele que prepara o caminho para Jerusalém ser reconstruída junto com o seu templo. Com respeito à casa de Deus, em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes, a sua altura, 60 côvados, e a sua largura, 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e de uma madeira nova.
Então perceba que o rei Nabucodonosor, ele está construindo uma estátua com as medidas semelhantes à casa de Deus. Veja que curioso. Por que ele está construindo uma estátua com as medidas semelhantes à casa de Deus? Nabucodonosor ele ainda tem uma luta pessoal entre reconhecer o Deus de Daniel ou reconhecer os seus próprios deuses. Continuando a história, no verso 2 diz assim: Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Lembra dessa palavra que eu falei no começo da nossa série? Daniel, ele se rendeu à Babilônia, mas ele não se consagrou à Babilônia. E aqui agora há uma tentativa do rei Nabucodonosor de que todos os reinos do mundo, todos os seus funcionários se consagrem à estátua de Nabucodonosor. No verso 4 diz assim: Nisto o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor ele é um pouco teimoso. Perceba que no sonho que ele teve, a única parte da estátua que era de ouro era a cabeça. E aqui ele coloca toda a estátua de ouro. Sabe por quê? Porque lembra no capítulo 2 que o rei Nabucodonosor ele aparentemente tem o controle do tempo, mas ele não tem. Daniel nos mostra que quem tem o controle do tempo e da lei é Deus. E aqui agora Nabucodonosor ele constrói toda a sua estátua de ouro. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor ele também quer ganhar tempo. Porque já foi dito a ele através do profeta Daniel que o reino dele não vai durar para sempre. Portanto, Nabucodonosor, quando ele faz uma estátua toda de ouro, ele está falando assim: o meu reino ele nunca vai acabar. Mas lembra que Daniel havia falado que o único reino que ia durar para sempre é o reino de Deus? Portanto, Nabucodonosor ele quer construir um reino semelhante ao reino de Deus. E ele deixa um decreto bem claro através do arauto: quem não se adorar a minha estátua vai ser lançado imediatamente, no mesmo instante, na fornalha de fogo ardente. Você conhece a história? A música é tocada, todas as pessoas se ajoelham com o rosto em terra perante a estátua, e lá no meio do povo, 3 jovens permanecem em pé. São os amigos de Daniel. O texto não nos conta onde Daniel estava. Talvez ele esteja numa missão em outro país para o rei, mas o texto agora ele se concentra nos 3 amigos de Daniel. E quando é avisado ao rei Nabucodonosor que aqueles 3 jovens não se curvaram à estátua, no verso 13 diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não serviram aos meus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que eu levantei? Percebe aqui que adorar a estátua de ouro era adorar aos deuses de Babilônia. E o verso 15 diz assim: Agora vocês estão dispostos, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorais, serei o quê? No mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego a Nabucodonosor: Quanto a isso, não necessitamos te responder. Ou seja, a gente não precisa te dizer quem é o nosso Deus que pode livrar a gente ou não. Por que a gente não precisa dizer para você, Nabucodonosor? Porque desde o capítulo 1, você está vendo quem é o nosso Deus. A gente não precisa te falar aquilo que você já sabe.
Mas tem uma coisa que a gente precisa te falar que você não sabe. E é o verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantou. Percebe aqui a diferença entre os amigos de Daniel e o rei Jeoaquim, que lá no final dos 3 anos ele se rebelou? Os amigos de Daniel, eles se renderam à Babilônia, mas eles não se consagraram à Babilônia como o rei queria aqui no começo do capítulo 3. Os amigos de Daniel, eles vencerão Babilônia através do amor. E se for preciso, eles vão entregar a vida deles nesse processo. Os amigos de Daniel, eles não vão fazer uma revolta, eles não vão causar uma rebelião, eles vão se submeter ao castigo da Babilônia, que se for necessário vai lançar eles na fornalha de fogo ardente. O verso 19 diz que o rei Nabucodonosor ele se encheu de fúria, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja que curioso. Quando o rei Nabucodonosor ele chama os amigos de Daniel para dar mais uma chance para eles se dobrarem à estátua, ele usa os nomes babilônicos dele. Mas quando eles se recusam, ele se enche de fúria e ele chama eles pelos nomes israelitas deles, pelos nomes hebreus, mostrando que a fúria dele não é só contra Daniel e os seus amigos. A fúria dele é contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. No verso 20 diz que ele ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéus e outras roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Você percebe como toda hora o texto está falando a fornalha de fogo, as chamas de fogo? Isso é muito interessante, porque lá na frente no livro de Daniel, no capítulo 7, nós temos a descrição do trono de Deus. E a descrição do trono de Deus fala aqui que o trono dele eram chamas de fogo. E nós vamos ver aqui na sequência, no capítulo 3, quando nós fomos avançando a leitura, que quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente, quando Nabucodonosor olhou, ele viu um quarto ser semelhante ao Filho dos Homens. Havia uma presença invisível perante toda esta cena de adoração. Os amigos de Daniel, eles adoraram ao verdadeiro Deus naquela cena. Deus estava com o seu trono ali naquelas chamas de fogo, ali naquela fornalha. E o único Deus que os amigos de Daniel prestaram reverência era o Deus que estava com a presença invisível ali. Os amigos de Daniel, eles envergonharam todo o cenário que foi construído para honrar os deuses da Babilônia. Eles não tinham medo de que isso lhe custasse a vida deles, mas eles sabiam que na presença deles estava o Deus invisível, junto com eles na fornalha. O verso 27 diz assim: ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros, o rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro algum passou sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que lhe enviou o seu anjo e os livrou os seus servos que confiaram nele. Lembra lá no verso 15 que fala assim, que Nabucodonosor ele é ousado e fala assim: quem é o Deus de vocês que pode livrar das minhas mãos? E aqui Nabucodonosor agora ele reconhece que o Deus dos amigos de Daniel podem livrar eles da mão de Nabucodonosor. Continuando o verso 28 diz assim:
enviou ao seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, eu faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Veja que incrível! Agora se concentra um pouco em Nabucodonosor. Lembra lá no capítulo 1, reconhece o Deus de Daniel, mas chama os sábios de Babilônia. No final do capítulo 2, ele honra a Sadraque, Mesaque e Abednego. No capítulo 3, agora, ele quer prestar adoração para ele e para os seus deuses. Mas ele, no final do episódio da fornalha ardente, reconhece que o Deus de Daniel é superior. E veja que curioso. Nabucodonosor, ele começa a usar palavras que Daniel usa para bendizer o nome de Deus. Lembra lá no capítulo 2, quando Daniel fala assim, disse Daniel no verso 20, bendito o nome de Deus. E aqui Nabucodonosor, ele também fala que seja bendito o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, ele está dando um estudo bíblico para Nabucodonosor através das profecias. E isso nos diz uma coisa muito importante, amigos. A profecia, ela não deve ser utilizada para causar medo nas pessoas. Olha, o fim do mundo vem aí, as pragas vão cair, vai ter guerra, vai ter fome. Você está preparado para a volta de Jesus? Não. A profecia deve ser utilizada para transformar o coração de um homem que blasfema o nome de Deus no coração de um homem que honra o nome de Deus. Vocês perceberam também que no capítulo 2 foi revelada a história desse mundo? E Daniel, ele só entregou para o rei Nabucodonosor a revelação do sonho que Deus deu para ele. Mas quando Daniel foi dar a opinião dele sobre a revelação da história desse mundo, Daniel, ele não gastou tempo falando sobre sociedades secretas, falando sobre novas ordens mundiais, falando sobre o presidente que ia assumir tal governo. Daniel, ele gasta tempo honrando e glorificando e bendizendo o nome de Deus. Porque o que interessa, amigos, no fim da história desse mundo é honrar e glorificar o nome de Deus, é bendizer o nome de Deus, é exaltar aquele que está no controle da história desse mundo. Imagine comigo a seguinte cena. Talvez isso já deve até ter acontecido com você, de você ter pego uma nota falsa. E não é triste quando você pega ali uma nota, principalmente se é uma nota de 50, de 100 reais, e você vai utilizar ela para fazer um pagamento, e o caixa diz assim, moço, sinto lhe informar, mas essa nota é falsa. Não é frustrante você saber que você foi enganado? E qual é a maneira da gente descobrir qual é a nota falsa? A maneira de você descobrir uma nota falsa não é estudando a nota falsa, mas é você gastando tempo com a nota verdadeira. É você gastando tempo com a verdade que você vai descobrir o erro. Portanto, no fim desse mundo, não perca o seu tempo sobre sociedades secretas, sobre o engano, quais serão os últimos enganos, como os governos vão se movimentar para impor o falso sistema de adoração. Isso não te prepara para o tempo do fim, amigo. O que te prepara para o tempo do fim é você gastando tempo com isso aqui, ó, com a palavra de Deus, com a verdade. Porque quanto mais tempo você gastar com a verdade, quando você tocar numa nota falsa, só de você tocar nela você já vai saber, essa nota é falsa, eu não vou me misturar com isso. Daniel mostra que a maneira da gente converter as pessoas no tempo do fim é apresentando elas a palavra de Deus. Daniel utilizou as profecias para mostrar para Nabucodonosor quem é o Deus dele. E Nabucodonosor agora, no capítulo 13, ele começa a falar do Deus de Daniel, como Daniel falava nos capítulos 1 e no capítulo 2. Percebe como Nabucodonosor está vindo numa transformação, ele está vindo numa crescente. Na semana que vem, você vai ver no capítulo 4, o último episódio da nossa série Universidade Babilônia, grande mudança no caráter de Nabucodonosor.
E se você está gostando dessa mensagem, fala assim, pastor, eu quero aprender mais sobre como estudar a Bíblia. Aqui no vídeo você vai ver aí um link, o www.decidimudar.com.br. Ali você pode aprender mais a estudar a Bíblia, pedindo uma visita também para a gente estudar a Bíblia junto com você. O meu convite para você hoje, aqui no capítulo 3 de Daniel que nós estudamos, é que mesmo que isso possa custar a sua vida, que a gente continue honrando o Deus de Daniel e o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele nunca falhou no passado e ele também não vai falhar agora no futuro. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração com você também nesse momento. Oremos. Querido Deus, nós podemos ver através da história dos amigos de Daniel como eles foram fiéis até o fim. Assim como Daniel foi fiel também no começo, seus amigos se mostraram fiéis, mesmo numa situação em que a sua vida estava em risco. Nos ajude, Senhor, a ser fiéis no tempo do fim. Vá nos preparando dia a dia para representar o Teu nome, quem sabe até perante os governos desse mundo. Prepare o nosso coração. Continue nos ensinando a adorar ao Senhor mesmo na nossa casa, mesmo vivendo no meio de Babilônia. Nos dê um coração puro e um espírito inabalável. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu convido você para cantar uma música junto com a gente. É essa música que honra e exalta o nome de Deus, Teu santo nome. Até o próximo episódio. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho todo ser que vive.